Bem, família Porco Mestre, os meus caros amigos, novamente aqui estamos nos encontrando para dizer algumas coisas sobre o nosso Palmeiras na nossa live, que costumeiramente nós fazemos após as partidas do Palmeiras nos finais de semana. Então hoje, como nós havíamos combinado, estamos aqui novamente. E diferente de outras vezes, porque normalmente nós nos encontramos aqui, neste espaço, logo ao término da partida. Mas hoje, como o jogo do Palmeiras foi atípico, foi no horário ou no período da manhã, e terminou por volta de 1h ou 13 horas, e nós achamos inconveniente o horário, na medida em que 13 horas, em pleno domingão, não é? As pessoas, os nossos confrades, nossas confreiras, usam esse horário ou tiram esse horário para sair, para comer com a família ou fazer suas refeições em casa. Então seria inconveniente nós estarmos pedindo para você abrir o seu celular, o seu computador para nos assistir e nós trocarmos nossas ideias. Então nós avançamos o horário, estamos fazendo no horário das 16 horas, que eu acho mais saudável. Sobretudo porque nesse momento estão ocorrendo algumas partidas no Brasileirão, mas a gente não vai procurar esticar muito o nosso papo para que você possa também assistir na sua televisão ou no seu televisor a partida que seja interessante para você. O nosso intuito aqui, como tem sido ao longo de todo esse tempo, é nós falarmos sobre o nosso Palmeiras. E que felizmente hoje nós saímos daquele estresse de derrotas seguidas, né? E o Palmeiras conseguiu fazer o resultado. Quanto ao jogo ou a partida em si, meio complicado a gente discutir agora, porque a gente percebeu que a nossa torcida é fantástica, né, pessoal? Mesmo com a equipe estando apresentando uma série de problemas aí de acomodação, o time não tem feito aquela liga que todos nós estávamos tanto esperando e os resultados não estão vindo. Então, nós estamos vendo alguns times dispararem aí na tabela nesse Brasileirão e nós ficamos estáticos, parados. Mas eu acho que o Palmeiras tem que olhar com fé, cuidado, a cada uma das competições que ele está participando, ou seja, o Brasileirão, a Copa do Brasil e, sobretudo, a Libertadores, para poder, ou nós podermos caminharmos legal rumo às nossas conquistas. Então, hoje foi bacana. Na pior das hipóteses, nós fizemos o resultado. O jogo foi um jogo problemático, pessoal. Convenhamos, não foi uma partida que encheu os nossos olhos, mas de qualquer forma nós conseguimos. Eu acho que é isso que nós estamos precisando, né? Então nós estamos já contando com a presença de alguns dos nossos confrades. Por exemplo, Rafael Diego Lopes nos cumprimenta. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Rafael, né? Estamos voltando agora do Allianz. Que legal, Rafael. Quer dizer que você esteve lá. Tomara que você tenha pelo menos feito um passeio gostoso, né? Porque ir ao Allianz sempre é um bom negócio, independente de qualquer coisa. Muito melhor ainda quando você está voltando, né? Como é o seu caso, trazendo para casa uma vitória legal, né? Então ele está nos assistindo. O Rafael Diego Lopes, sempre é bom a gente comentar, é nosso confrade lá da queridíssima cidade de Porto Ferreira, que nós temos grandes amigos e que a gente quer muito bem. Muito obrigado, viu, Rafael, pela sua presença. Fernando Amaral também, um confrade querido, amigo de todos nós, também extremamente participativo, está a todo momento colocando suas ideias, né, os seus pitacos aqui no nosso fórum, no Porco Mestre, e participando das nossas transmissões através das nossas lives. Obrigado, viu, Fernando? A você e a sua querida família, um forte abraço. Muito obrigado.
O João Guilherme Jacaré também nos assistindo. Obrigado, viu, João Guilherme? Você também é uma pessoa querida por todos nós. Ele diz o seguinte: boa tarde, Márcio. Importante é vencer para voltar à confiança. Hoje o Cuca não inventou e o time venceu. Vamos que vamos, força Palmeiras ou força Palestra. Abraço do pessoal de Campo Grande do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, viu, Jacaré? Grande Jacaré, sempre presente nas nossas lives, né? E trazendo esse carinho, abraço dessa fantástica região de Campo Grande do Mato Grosso do Sul. Muitíssimo obrigado, tá? O Clebinho Binho também, um amigo querido, estamos reagindo, dá-lhe porco, é isso aí, né, Clebinho? Estamos reagindo, é isso que nós precisamos, né, gente? É aquela história, estamos sofrendo uma série de reveses em relação aos resultados das partidas que nós temos participado, e principalmente levando-se em conta que nós brigamos contra tudo e contra todos. Essa imprensa, né, que tanto nos persegue, que tantos problemas apontam para o nosso time, eu acho que é hora dela dar um tempo, porque a gente perdeu definitivamente a vontade de estar participando ou assistindo a esses programas esportivos, porque é assintosa a forma através da qual esses jornalistas ou pseudo-jornalistas tratam a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então o Palmeiras começando a engrenar, acertando o resultado, eu quero ver o que eles vão dizer da gente, não é verdade? O Clebinho Binho, então, muito obrigado, tá? O Rodrigo Bretas também, obrigado, viu, Rodrigão, pela sua presença. O Carlos Alberto Basso, olha o Carlão aí, obrigado, Carlos. Nosso sistema defensivo não está funcionando. Nossos volantes não estão dando o suporte necessário e o Cuca precisa resolver isso logo, né? Porque temos 2 mata-matas decisivos. Avante, Palmeiras. Pois é, né, gente? É bem lembrado aí, Carlos Alberto, esse problema da nossa zaga. Nós, que até então tínhamos aí a certeza de termos uma defesa estável, estabilizada, bem posta ou bem colocada em campo, de repente nós começamos a tomar gols malucos em todas as partidas, principalmente essas últimas partidas que nós tivemos aí esses reveses no placar e perdemos essa partida. Então, é inadmissível uma defesa tomar tanto gol. Olha aí o time que está ponteando o campeonato. Ontem eles tomaram 2 gols, mas normalmente eles fizeram um plano tático, o treinador deles, de fechar aquela zaga. Então é muito difícil fazer gol naquele time. E por conta disso, ele armou um sistema de jogo que sai no contra-ataque várias vezes e tem feito alguns gols que têm sido fundamentais para que esse time possa estar disparando aí na ponta do campeonato. E nós, com bons jogadores, né? É claro que tem algumas exceções, ainda não conseguimos, eu particularmente ainda não consegui ter fé, né? Nos nossos 2 laterais, no Mike e muito mais do lado esquerdo o Egídio, mas de qualquer forma o miolo de zaga, ele sempre foi um miolo muito bom, um miolo alto, rodado, com Mina, Dracena, né? E de repente a gente começou a tomar alguns gols bestas, bobos, né, pessoal? E aí os nossos adversários estão tirando proveito dessa situação. Então a gente espera que o Palmeiras possa rever. O Cuca precisa, mesmo ele não tendo tempo, ele precisa dar um treinamento especial para essa nossa zaga, porque está difícil dessa forma. Nós estamos tomando muito gol, pessoal. Vocês, eu acho que todo mundo pensa como eu, né? Nós não estamos discutindo aqui placar, estamos discutindo esse ou aquele jogador, estamos discutindo postura tática do nosso time. E o Palmeiras, a rigor, tem tomado gols aí inadmissíveis em todos os aspectos. Então eu acho que é preciso que o Cuca reveja esse projeto da nossa zaga, principalmente os volantes que guardam os nossos zagueiros. Felipe Melo voltou hoje, andou meio que titubeante, mas é um belo volante. Então, devo acreditar que ele possa normalmente subir de produção. O Tietê, pessoal, também tem sido um problema. Não tem nos dado a segurança esperada.
O futebol dele está bem decadente em relação ao Tietê que nós estamos acostumados a assistir, principalmente aquele Tietê que nós acompanhamos no ano passado, quando nós nos tornamos campeões brasileiros, né, de 2016, e ele jogando, apresentando um belíssimo futebol, tocando de primeira, se apresentando, abrindo o jogo, guardando, protegendo a nossa zaga, fazendo gols. E o Tietê, de repente, está passando por uma fase que a gente não consegue entender. A gente começa a ouvir alguns comentários em alguns fóruns ou alguns locais aí nessa rede de palmeirenses que entram na internet, que alguns dos nossos atletas estão extrapolando aí, me parece que na noitada ou coisa parecida. Eu nem quero discutir isso, que eu não sei, e eu não posso, evidentemente, jogar a culpa do time ou de alguns atletas terem caído tanto de produção por conta disso. Então as redes sociais começam a falar, e é aquela história onde tem fumaça, tem fogo. Então algo tem que ser feito. Convenhamos, né, pessoal? De qualquer forma, gente, nós temos nessa semana uma partida dificílima na quarta-feira, quando nós iremos enfrentar o Flamengo lá no Retiro do Urubu, lá no campo, antigo campo da Portuguesa, na Ilha do Governador, que o Flamengo pegou, alocou para eles e deu uma maquiada. É uma coisa muito pequena, né? Grosseira, mas de qualquer forma é o reduto deles. E o Palmeiras vai ter que, eu acho que, tomar muito cuidado, porque se nós levarmos em conta o que aconteceu, principalmente no ano passado, que o Palmeiras teve no Flamengo seu mais próximo concorrente ao título, eles devem estar meio que engasgados com a gente e vão querer vencer, mas nada é impossível. O Grêmio ganhou deles lá. Então eu acho que o Palmeiras, o Cuca, tem que montar um esquema, fazer com que o nosso time jogue fechadinho, tocando 1-2, não abrindo de forma alguma, cuidando dos volantes que vão ficar protegendo a nossa zaga, né? Para a gente poder, pessoal, apresentar um futebol pelo menos de responsabilidade, coisa que não vem ocorrendo, né? Porque hoje, por exemplo, nós ganhamos de 4-2, mas vocês viram que não foi um futebol responsável que nós pudemos assistir hoje. Foi um futebol que apresentou uma série de problemas que refletiu nos gols tomados, né? Houve momentos que o time estava vivendo aqueles momentos de pânico, todo mundo correndo adoidado. Então, o Palmeiras precisa se conscientizar, o nosso treinador, nos desculpem, isso é uma opinião minha, mas eu acho que ele tem mão de obra suficiente para apresentar algo melhor, mais consistente, um time muito mais bem postado em campo, onde essas peças possam ocupar determinados espaços do campo, mas com responsabilidade, tocando, todo mundo se doando bastante, que os resultados virão. Olha o que está acontecendo com o time de Itaquera, eles estão fazendo isso, estão jogando com responsabilidade. E aí eu lhes pergunto, tem alguém lá especialíssimo? Tem alguém lá que nós possamos mostrar para o mundo que é um excelente jogador dessa ou daquela posição? Não tem, pessoal. E de repente eles começam a ter jogadores deles na seleção porque eles ponteiam o campeonato. Então a gente vê lá os Rodriguinhos da vida, né? O lateral direito deles. Já você vai ver que vai pintar o Jô lá na seleção, o Cássio. Por quê? Porque eles estão jogando com responsabilidade. E aí, juntando isso tudo à presença do Tite, que é um corintiano de 4 costados, ele vai levar mais gente, pessoal. E nós estamos, parece que, andando meio que para trás. Então, o Palmeiras precisa tomar cuidado, precisa agir de uma forma diferente. É o que a nossa torcida quer. A torcida merece, esse time merece um pouco respeitar melhor essa torcida. É uma torcida presente. Olha aí, em todas as partidas, a nossa arena se encontra lotada, pessoal. Nós temos uma infraestrutura maravilhosa. E por que o Palmeiras não consegue encaixar um pouco esse futebol? Sabe? E aí eu fico até meio preocupado, porque, por exemplo, houve um momento aí no fórum que eu tentei colocar a minha posição
no que diz respeito a determinadas situações que o time vivia. E aí vem aquele pessoal que é contra, o pessoal, aquela ala da agressividade, que já vem, inclusive alguns dos participantes do fórum, com uma total falta de respeito, usando palavras de baixo calão, sabe? E a gente, infelizmente, não pode deixar que isso ocorra no nosso fórum. Tomamos atitude. E aí alguns dos nossos confrades, que a gente até gosta ou gostava, alguns deles nós fomos obrigados a mandar embora, pessoal. Porque eles estão fazendo desse fórum um local, um ringue para eles fazerem o quê? De luta, de briga. E não é por aí. Isso aqui é um local meio que sagrado, de discussão. Coloca lá sua opinião sobre aquilo que você está achando a respeito do time e respeita a opinião alheia. Caramba, já falei isso aqui 1 zilhão de vezes, né? E aí tem alguns carinhas que ficam postando a maldita corneta, o amendoim. Para, gente! Coloca a sua opinião, para de agredir as pessoas do fórum. Nós temos que agredir as pessoas que estão fazendo o espetáculo. É você, sou eu, que coloca chuteira, calção, camisa e entramos no campo para jogar? Não somos nós. São eles. São os nossos atletas. É a nossa diretoria, a nossa comissão técnica. Então eles têm que ser falados aqui nos nossos encontros, nas nossas discussões. E de repente nós viramos o filme. Em vez de discutirmos o time do Palmeiras, a situação que ele se encontra, os erros que são maiores, infelizmente, hoje do que os acertos, nós estamos vendo um monte de gente agredir gente daqui. Ou mudou o filme, pessoal, não é para agredir gente do fórum, não. De forma alguma, escuta. Você não gostou? Coloca lá a tua opinião, não usa baixaria. E fala, olha, eu não acho a coisa, eu estou vendo o que está acontecendo. Não, imediatamente, olha aí, ó, olha o cara, olha o que ele está falando. Por favor, nós estamos analisando a equipe do Palmeiras. Não estamos analisando os componentes do fórum, pessoal. A gente está falando isso aqui faz tempo, mas tem gente que não entende. E isso nos deixa muito aborrecidos, né? Então vamos ser um pouco mais práticos, vamos ser mais inteligentes, me desculpe, e vamos fazer análise crítica a quem merece. A equipe do Palmeiras, o que vem acontecendo com esse time. Foi você que comprou esse ou aquele jogador? Fui eu? Não. Quem comprou foi a Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele não está jogando bem? Você é o culpado? Amanhã, quando você levantar cedo, você que vai carregar a culpa disso para ir trabalhar? Não é. E aí, de repente, começa aquela agressividade de um contra o outro aqui dentro. Para, pessoal. Vamos fazer crítica ao time do Palmeiras, coisas erradas. Se alguém falar mal, olha, eu posso até não entender o que alguém possa ter postado aqui e vou dizer para ele, ó, eu não concordo com a tua opinião. Eu, pela minha visão, eu estou vendo assim, 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 né? Agora, o cara posta alguma coisa, eu vou lá e dou pau nele, vou agredir o cara. Pelo amor de Deus, gente. Eu fico assustado com essas coisas, né? Vamos agredir quem merece. Por exemplo, estou vendo aí o nosso goleiro, que a gente estima, quer bem, a gente entende o quanto ele é importante para o Palmeiras. Ele não está bem, pessoal. Daí, discute, coloca a tua opinião aí. Estou colocando a minha, estou achando que ele não vive um bom momento. O Egídio está jogando mal? Comenta o Egídio. Não, o Egídio joga mal, eu ataco o Zé aqui do fórum. O Praz toma um gol, eu vou lá e meto o porrete em cima do João ou da Adriana. Ah, pessoal, bom senso, pessoal. Que isso, né? Então é isso que a gente está tentando dizer para todos vocês. Que a gente tem que tomar cuidado, inclusive, nos momentos que a gente tem vivido aí esses maus momentos. Por isso que eu disse, quando nós abrimos o nosso comentário hoje, que o legal é que o Palmeiras hoje venceu. Não foi convincente a vitória? Particularmente achei que não foi convincente, né? Mas fez 4 gols, legal, felizmente. Mas o time tem muito mais para dar do que o futebol que ele nos apresentou hoje, né?
tomamos 2 gols que a zaga não podia ter tomado. Veja você que no meio dessa semana, esse time do Vitória, jogando completo, inclusive hoje nós jogamos, eles estavam sem alguns atletas que estão cumprindo o 3º cartão amarelo, inclusive o miolo de zaga deles, o central e o quarto zagueiro, não jogaram. Foram no Rio no meio da semana, pegaram o time do Vasco, né? Aliás, no Rio não, na casa deles. E o Vasco foi com um time mesclado lá e ganhou de 4 deles. Então, tem certas coisas, pessoal, que é só você ter um pouco de equilíbrio para poder entender essa situação, né? Então, vamos começar agora a acreditar firmemente, vamos fazer uma campanha, vamos empurrar esse Palmeiras. Nós precisamos muito que esse Palmeiras vá bem. Já pensou que bacana se a gente trouxer um bom resultado quarta-feira do Rio de Janeiro contra o terrível time do Flamengo, né? Então, sabe, tudo isso vai fazer bem pra gente. Se o time começar a respirar, esse jogador recém-trazido aí, agora lá da Espanha, a gente espera que ele possa acertar o pé, pessoal, né? É o que a gente espera, que os nossos atletas voltem a jogar um futebol convincente. Então, é isso que nós estamos falando. Aqui tem até um comentário aqui de quem? Do Eudes da Costa. Obrigado, Eudes. O Carlos Alberto Bastos está dizendo que hoje o Roger Guedes foi muito bem. Dudu voou no segundo tempo. O Guerra foi bem até cansar. O William está muito inseguro, perdeu gols incríveis. Hoje as substituições foram ótimas, porque o time rendeu bem, né? Então, olha aí, legal, olha que opinião bacana, pessoal. O Eudes, nosso querido amigo Eudes, lá de Nova York para o mundo. Abraço, Eudes. Boa tarde. 3 pontos, mas esse time perde no meio-campo e já o gol que será feito para resolver isso, né? Então tem que fazer gol para resolver, se é mais ou menos o que eu entendi. A Sueli Fioroto, obrigado, Sueli, pela presença. Eu acho que eles não fizeram mais que obrigação, afinal, ganham para isso. Então, é um comentário legal, pessoal. Eu tô com você, Sueli. Esse time ganha regiamente, né? Eles são tratados a pão de ló. São um time que tem um tratamento diferenciado, é um time que tem tratamento de time de primeiro mundo. Hoje eles pegam Vitória da Bahia, que é um time que vem perigando, que é um dos fortes concorrentes para cair para a Série B, e a gente tem que cobrar do nosso time, pessoal. Ou não? Ou tá tudo bem? Nós arrebentamos a boca do balão. João Guilherme Jacarela, boa tarde, Márcio. O importante é vencer para voltar a confiança. Hoje o Cuca não inventou e o time venceu. Vamos, força. Carlos Alberto Basso, o Mike não comprometeu, mas o Egídio na esquerda foi trágico, mais uma vez. Ofensivamente foi bem, mas eu colocaria o Michel Bastos, né, na posição. Avante, Palmeiras. O Adriano Bernardes, Mike jogou bem hoje, hein, Márcio? Também gostei do futebol dele. O menino pode evoluir muito mais. Era um atleta que nós tínhamos as seríssimas dúvidas a respeito do futebol dele. Ou é o time que está muito ruim, não tem encaixado, e ele está jogando um pouquinho e está se sobressaindo, ou ele tem que ter a nossa confiança, né? O Carlos Alberto Bastos, o Tietê não está bem. Não está mesmo, né, Carlos? Infelizmente, o Tietê foi o que a gente acabou de dizer. Ele está jogando 20% do que ele pode jogar. O futebol que ele nos apresentou no ano passado, no Brasileirão de 2016, hoje não é nem sombra daquele futebol. Isso tudo diz o porquê, ou nos mostra o porquê do time do Palmeiras. Está jogando esse futebol meio que pífio, ruim, né? Nós estamos ocupando essa posição. Carlos Alberto Bastos, olha lá. O Mina esqueceu que é zagueiro, está perdido em todos os jogos. Mão do técnico, né, pessoal? Porque de repente, você se lembra quando o Mina ficava bem postado ali na zaga? Ele era um excelente zagueiro, tirava todas, não perdia uma bola. Então, de repente, hoje ele está tomando dribles, estão tocando bola no meio das pernas dele. Nós vimos esses 2 últimos jogos, gente. Mas por quê? Porque ele está tentando resolver, coitado. Nem é por mal, ele está indo embora.
O time não faz, não faz, não faz. Ele é um meninão, porque apesar de todo aquele tamanho dele, ele é muito jovem. Agora, quem é que tem que corrigir isso? Eu? Vocês? Claro que não. Quem tem que corrigir é o nosso treinador, pessoal. Então vamos citar o nosso treinador. Vamos citar esse esquema tático maluco que está ocorrendo, porque a rigor, até as substituições ele tem feito as mesmas, todos os jogos. Você nota que em determinado momento do segundo tempo a gente já até conta no dedo. Ó, agora vai entrar Zé Roberto, agora vai entrar ou o Keno ou o Borja. A gente sabe, é meio que pontual isso tudo, né? O João Guilherme Jacaré, senhor Márcio, precisa... Parou lá. Ah, tá. Precisamos conseguir deixar pelo menos o time jogar junto mais uma partida, pois o Cuca não conseguiu manter a formação. Claro que precisa jogar junto, né, João? Eu acho que o sucesso da nossa equipe é se manter coesa, junta, né? Como faz o time que está em primeiro lugar, olha lá. Eles estão mantendo a mesma equipe. Ah, mas eles só disputam o brasileiro. Nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo o problema de elenco. Então, por mais que a gente corre o risco de ter um time mais cansado, porque nós estamos jogando a cada 3 dias, mas está mexendo muito no time. E haja equipe para aguentar esse esquema de jogo que lhe é imposta pelo treinador. Então, se o time conseguir jogar um pouquinho mais junto ao longo desse campeonato, né? Tocando, porque tem aquela história, você pode fazer teu time se cansar muito ou se cansar um pouco menos. O time que entra apavalhado, correndo para tudo quanto é lado, todo mundo, é um time que se desgasta. Põe esse time bem postado, tocando. O futebol pode ficar até mais feio, né, pessoal? Mas a gente está disputando algumas coisas que tem que ser assim. Toca, toca, mantém-se na sua posição, cada um guardando de cão de guarda uma determinada zona do campo, solta todo mundo para correr, não aguenta mesmo, estoura, né, pessoal? O Kleber Bezerra da Silva também nos assistindo, muito obrigado. O Marcos Juazeiro também, obrigado, Marcos. Olha o Eudes aí, gostei do seu comentário, Márcio, você falou pouco, mas falou tudo, imagina, Eudes. A gente está só procurando, pessoal, colocar na mesa algumas coisas que são evidentes, que todos nós que somos, graças a Deus, a nossa turma aqui do nosso fórum, é formada por pessoas inteligentes. E quem de vocês não está vendo isso tudo? Vocês estão vendo? Então a gente discute, né? Talvez eu com um pouco mais de experiência de vida, de rodagem, não pelo aspecto de eu poder dizer, eu torço mais para esse time que você. Isso é uma grande besteira. Nós somos palmeirenses apaixonadíssimos pelo Palmeiras, com a mesmíssima intensidade. Todos nós gostamos, amamos e sabemos falar sobre Palmeiras. É que a vida tem me ensinado uma série de coisas que a gente tem um pouco mais de equilíbrio. Muitas vezes eu tenho vontade também de sair dando butinada, xingando até a 8ª geração, mas a vida me ensinou que não é assim. É preciso que a gente tenha um pouco mais de equilíbrio, de sustentação, principalmente no aspecto intelectual, para colocar o nosso ponto de vista. Então é isso que nos deixa mais tranquilo. Mas eu sou tão... mesma coisa que todos vocês, palmeirenses, né? É isso que nós estamos dizendo. O Alcides Gomes também. Obrigado, Alcides. Olha o Neto Pano. Boa tarde, italianada. O Netão já está em Ribeirão? Creio que sim, né? Que ele andou dando uma saidinha aí e teve até, me desculpe aí eu invadi sua seara, Netão, a infelicidade de quarta-feira ir ao nosso ao Allianz, né? Aquele nosso templo sagrado. Tenho certeza que aquilo encheu seus olhos, porque ali é muito gostoso, é maravilhoso, e assim o nosso Palmeiras na nossa casa, mas infelizmente você teve o desprazer, o desconforto de ver o nosso time ser derrotado para o nosso grande rival, que é o time lá de Itaquera, né? Mas tudo bem, faz parte, pessoal. Nós ainda estamos no lucro, levando-se em conta tudo que a gente jogou já contra esse pessoal, nós ainda estamos na frente. E você pode apostar no que eu estou te dizendo, hein? Algo me diz que no segundo turno, quando houver o jogo da volta, que nós formos lá jogar na arena deles,
nós vamos reverter. Algo me diz que nós vamos ganhar lá na casa deles, como já ganhamos, né? É que fica chato, a gente traz essa tristeza, puxa vida, mas enfim, faz parte, né? O Jorge Léo, boa tarde, Márcio. Obrigado, Jorge. Você também é fundamental no nosso fórum, né? Valeu pelos 3 pontos, o Jorge Léo diz. Mas o futebol tá pequeno. Então, né, Jorge? Eu acho que a gente tem que melhorar o nosso nível de produção, né? A nossa postura em campo. O Cuca tem que melhorar esse nosso time em vários aspectos. Ah, ele não tem culpa, tá sem tempo. Olha, pessoal, a gente não pode também ficar ouvindo esse discurso a vida toda. Daqui a pouco acabou o ano de 2017 e alguém vai dizer, ele não tem culpa porque ele não tem tempo. Alto lá, pessoal. Sabe? Eu acho que vai chegar uma hora que esse discurso já vai ficar um discurso vazio. E a gente está cansado de ficar ouvindo essa coisa todo dia, né? Essa é a minha opinião, hein, gente? Marco Juazeiro, fala Marcão, o Felipe Melo errou no gol, mas quando está em campo o toque de bola é outro. É verdade, o Felipe Melo joga muita bola, né, Marcão? O Luiz Fernando também nos assistindo, Castro, obrigado, Luiz. Neto Pani, time não está bem, fato. A palavra do momento é otimismo. E como nós estamos otimistas, hein, Netão? Esperamos que esse time nos dê essa satisfação de melhorar. Nós continuamos otimistas, né? Por exemplo, temos um jogo dificílimo no meio da semana contra o Flamengo, lá na casa deles, mas nós estamos otimistas. Apesar do time estar apresentando esse futebol de baixa qualidade, convenhamos, não estou falando besteira, nós acreditamos que a qualquer momento o time pode melhorar. Nós temos atletas tarimbados, rodados, e se o Palmeiras fizer uma bela partida nessa quarta, ótimo, olha que coisa boa. Então, obrigado, Netão, você matou a cobra, que é otimismo, e nós esperamos muito desse nosso time. Vai melhorar, né, Netão? Se Deus quiser, temos certeza disso. O Luiz Fernando Castro, boa tarde, Márcio, boa tarde, galera do Porco Mestre. Obrigado, viu, Luiz? Tua presença aqui é ótimo. Ó, o João Guilherme Jacaré também dando mais alguns pitacos aqui. Diz o seguinte, Felipe Melo, apesar de errar o passe do gol do Vitória, desarmou muito, jogou com muita seriedade. Isso aí! Olha o Eudes. Neto Pani, a palavra do momento não é otimismo. Está faltando ousadia, ou ousadura, como ele colocou aqui, né? Mas é um pouco de cada coisa, né, pessoal? É que, sabe, nós somos otimistas, mas o Palmeiras não pode ser muito ousado. É aquilo que eu falei, se ele for, por exemplo, quarta-feira ousado de tocar o time todo para frente, nós vamos ser pego de surpresa por um contra-ataque ou outro, e eles têm grandes jogadores, o pessoal lá, os urubulinos, né? Digamos assim. O Rodrigo Vigo também nos assistindo. Obrigado, Rodrigão! Abraço aí, Rodrigo. Saudade, meu irmão, de você, do seu irmão, seu pai, sua mãe. Gente queridíssima. Gostamos muito de você, tá, Rodrigão? E a sua presença aqui continua só nos alegrando. Fique com Deus, Rodrigão, e participe sempre, tá? O Neto Pânia lá. Perder acontece, é do jogo, mas tem cara que está andando em campo. Tá andando, hein, Netão? Falou tudo, faz parte do jogo. Mas dá licença, né, pessoal? Vamos nos doar um pouco mais, vamos deixar um pouco, vamos molhar essa camisa, né? Com inteligência. João Guilherme Jacaré lá. Márcio, vejo que alguns palmeirenses caem nas armadilhas da mídia gambá, acabando infernizando o time. O Dudu quis mostrar que o time está unido. Creio que vamos embalar agora. Então, né, Jacaré? O problema é o seguinte, a mídia, ela é mesmo contra o Palmeiras, está mais do que provado. Então, se nós não fizermos o nosso papel de mostrarmos um futebol coerente, um futebol firme, né, bem postado, nós vamos cair na pilha dessa imprensa horrorosa, que vive aproveitando qualquer espaço, sabe? Para poder ir lá e soltar suas garras, né? Soltar suas cusparadas mal cheirosas e tentar nos envenenar. Sabe do que eu chamo isso? Inveja. São aquelas pessoas ou é aquela gente que
não se conforma de ver alguém progredir na vida e ser feliz. Eles querem é que nós sejamos infelizes. Por isso que eles fazem isso tudo. Concordam comigo? Né? O Neto Pani. Na entrevista de hoje, o Messi Cuca disse que vai fazer um retiro em Atibaia antes da partida da Libertadores. Boa! Boa! Eu acho que é hora. Aliás, a minha opinião, hoje eu discuti com o João Neto, o João Lemes, meu filho, que também é moderador aqui do fórum, que o Palmeiras hoje poderia ter colocado aquele time ou aquela equipe que se apresentou contra o Grêmio, que era uma equipe mesclada que foi colocada em campo, que jogou muito bem. Acho que a gente iria bem e o time que jogou hoje poderia estar dando um descanso, né? Então essa ideia do Cuca está levando essa equipe para Atibaia para treiná-los melhor, eu acho que está aí a chave do sucesso, né? Agora mais do que nunca, pessoal, é preciso que se faça isso. Por quê? Porque qual é a nossa obsessão? Libertadores, né? Olha o Jorge Léo aí. O Cuca, já que dizem que não tem tempo para treinar, tem que usar o brasileiro para preparar o time para os mata-mata. Não pode jogar a Copa do Brasil e Libertadores com um time desentrosado. Aí, ó, Jorge Léo matou a cobra aqui, falou tudo que a gente está dizendo. Então, pessoal, a ideia é essa mesmo, né? Obrigado, pessoal, que está aí curtindo a nossa live, né? Hoje nós tivemos aí, então, os 4 gols da gente. Nós vimos que o Roger Guedes fez o primeiro gol de pênalti, que, aliás, a mídia, para variar, diz que não foi, né? Eles não contam os pênaltis que fazem contra a gente. Mas, de qualquer forma, foi e nós fizemos o gol. 2 gols do Dudu, né? E 1 gol do Mike, que para nós foi uma grata surpresa. Então, foi muito legal isso aí. A Denise Cristina, obrigado, viu, Denise? A sua presença nos alegra. É muito gostoso a gente perceber que as mulheres do nosso fórum, as confreiras, como a gente costuma dizer, né, estão participando, estão presentes, estão sempre que possível postando alguma coisa, né? E quando a gente fala em fórum, sempre é bom lembrar que nós mantemos o nosso bolão firme e forte no ar, tá bom, gente? E hoje o nosso bolão nos disse o seguinte, ou nos trouxe o seguinte resultado. Márcio, quantos acertadores hoje no bolão, onde o Palmeiras venceu o Vitória da Bahia por 4-2? Um acertador, pessoal. Tivemos um acertador. O nome dele, Rodrigo Castro. Parabéns, viu, Rodrigo? Aliás, a gente costuma dizer a cidade de cada um dos membros do Bolão do Porco Mestre. Não pudemos dizer a sua cidade, Rodrigo Castro. Se você nos assistir, coloque lá, mande pra gente de qual é a sua cidade. Porque a gente entra no Facebook, olha lá o sobre, a característica, vê tudo de cada um dos nossos membros e saber de onde ele nasceu, que cidade ele mora. E alguns não tem nada disso. E o Rodrigo Castro, que é o acertador hoje do nosso bolão, não conseguimos achar a cidade dele. Então, se alguém souber ou puder dizer a ele, ou o próprio Rodrigo Castro nos enviar isso aí, nós agradecemos. Mas de pronto eu digo o seguinte, parabéns por você ter sido o único acertador, né, ou o único palpitador do bolão de hoje, já que nós, como dizemos sempre, o nosso bolão não tem fins lucrativos, não rola dinheiro, grana no pedaço, é muito mais de entretenimento. E aí a gente vai colocar a sua foto lá, né? Vamos colocar uma placa com seu nome, Rodrigão, parabenizando por você ter acertado o placar de hoje, tá? Bom, pessoal, então rapidamente, olha lá, a Denise Cristina também nos assistindo. Obrigado, viu, Denise? Então foi que a gente falou, a presença feminina é muito bom, né? Mesmo porque o nosso fórum hoje, o Fórum do Porco Mestre, ele gira muito em torno de uma presença feminina. A nossa esposa Adriana, que está organizando, faz o banco de dados de cada um dos nossos membros, coloca lá os acertadores. O fórum hoje tem uma infraestrutura muito bem montada, através do trabalho da Adriana, do meu filho Lucas, que, aliás, está em São Paulo, já foi assistir esses 2 jogos, infelizmente, acho que quarta-feira ele ficou meio aborrecido, né? Mas amanhã ele está retornando,
e a gente vai colocar através do YouTube a nossa live de hoje, como de costume. Inscreva-se lá no YouTube, porque nós temos lá o nosso canal, o canal do Porco Mestre. Então, todas as lives que rodaram até hoje estão lá no YouTube. Porco Mestre, você olha lá e assiste todas elas. Essa, por exemplo, o Lucas amanhã vai fazer a montagem, já que ele chega amanhã, né? Então, pessoal, hoje nós tivemos, na minha opinião, se vocês me permitem, porque quem sou eu para ser o dono da verdade? Eu queria ter aqui os quase 7.000 membros do Porco Mestre para perguntar a cada um de vocês o que vocês acharam de cada um dos nossos jogadores no jogo de hoje. Claro que a gente botou lá uma enquete para você apontar o melhor deles, o bam em campo. E parece que o Dudu está ganhando estourado, né? Não só pelos gols feitos, mas pela luta. Olha lá, o Neto Pani está dizendo que os Bambis estão empatando com a Chape. E dá-lhe Chape, tomara que ela ganhe, hein, Netão? Né? Então, a minha opinião, pessoal, não desfazendo de ninguém, me permitam, por favor, estou pedindo licença a cada um de vocês, como eu enxergo ou enxerguei esse jogo. Quero que vocês coloquem, se for necessário, a opinião de cada um de vocês. Nós jogamos com o Praz, que achei que foi regular, o Mike, bom, o Dracena, regular, o Mina, bom, né? O Egídio, infelizmente, errando muito, péssimo. A gente confia ainda nele, vamos ver se ele vai alçar voo, né? O Felipe Melo, regular, apesar de ter tido aquela falha que resultou no primeiro gol deles, mas é um jogador que se posta muito bem em campo. O Tietê também regular, não tem mostrado o futebol que nós estamos acostumados. O Guerra, bom, saiu talvez por deficiência física, mas é um belíssimo jogador, né? O Dudu, ótimo hoje pelos 2 gols apresentados, pelo espírito de luta. O Roger Guedes foi bom. O William, regular, poderia ter ido melhor, andou perdendo gol, né? Michel Bastos, bom, sobretudo pelos 2 gols que saíram em virtude de jogadas dele. Então a gente coloca aí. O Zé Roberto a gente nem pode dar nota, que também entrou muito pouco. Então a gente acha lá que ele foi mais ou menos. E o Borja a gente nem pode dizer nada dele, porque também entrou muito pouco, né? Essa é a opinião do Márcio, hein? Por favor, eu não estou querendo impor nada a ninguém e dizendo que tem que ser isso. Seria imbecil da minha parte. É só minha opinião, tá? Mas ficou contente, Márcio, com o Palmeiras hoje? Fiquei contente. Nós vencemos, graças a Deus. É disso que nós precisamos. Precisamos começar a sair desse sufoco e fazer o resultado, né, gente? O Palmeiras precisa renascer. A Fênix precisa levantar e sair das cinzas e renascer novamente. Quem é essa Fênix? É o nosso Palmeiras. Neto Pani, olha lá. Messi Cuca disse na coletiva que vai começar a utilizar mais o Michel Bastos pela esquerda. Que bom, né? Tomara que ele utilize mesmo e que o Michel Bastos possa apresentar um futebol mais envolvente, mais atraente. Jogar futebol ele sabe muito bem, né, pessoal? Agora resta ele nos ajudar, que nós estamos precisando muito, não é? Bom, gente, de qualquer forma, eu devo acreditar que a gente... Olha lá, o Claudemir Santos também nos assistindo, o Neto Pani, olha lá, que já vê em condições de substituir o Egídio Maleita. Olha o Netão aí dando a opinião dele a respeito da entrada do Michel Bastos do lado esquerdo no lado do Egídio. Talvez isso seja bom até para o próprio Egídio, viu, pessoal? Porque tem jogador que não adianta forçar a barra. A gente tem que negociá-lo. E tem jogador que precisa pegar no tranco, ele precisa ter alguém que se sobressaia no lugar dele para ele começar a correr, se coçar. Quem sabe seja o caso desse rapaz, né? O Bruno Fiore também nos assistindo, obrigado, tá? Então, de qualquer forma, pessoal, eu fiquei contente mais uma vez em poder me encontrar com vocês neste domingo de uma grande vitória, né? Pode ter sido ou não convincente, mas foi uma belíssima vitória. E nós aguardamos um Palmeiras melhor, um Palmeiras vencedor, um Palmeiras ganhador de títulos. E se Deus quiser, nessa quarta-feira, ele vai nos dar mais uma alegria quando estivermos jogando lá no Rio de Janeiro contra o Flamengo, né? De qualquer forma, eu deixo aqui para cada um de vocês um forte abraço, um final de semana glorioso,
tá? Uma semana cheia de paz, tranquilidade, segurança. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, principalmente os seus familiares. Que a alegria seja presente e seja uma constante na vida de cada um de vocês. A família Porco Mestre deixa aqui um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e no próximo final de semana, caso seja necessário na quarta-feira, nós até podemos fazer uma edição extraordinária. Se não, nos encontramos no próximo final de semana. Muitíssimo obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, gente!